Fala, geração missionária! Tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia e esse daqui é o Mais Uma Porta. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuamos a nossa saga sobre discipulado. Estamos no tema 4 de 5, que é a colheita. É o momento em que a gente colhe os frutos do nosso trabalho. No nosso caso, seriam as pessoas que estão tomando uma decisão ao lado de Cristo e de pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja. Só que pra gente ter uma boa colheita, nós precisamos ter feito uma boa plantação. Então, se você ainda não viu como preparar o solo, plantar, cultivar, aí você precisa assistir os vídeos anteriores, começando por como Jesus fazia amigos e influenciava pessoas. Vai ficar aqui nos cards e na descrição. Então, como que ocorre esse evento? Geralmente as pessoas elas estão estudando a Bíblia ou em casa com um instrutor bíblico, com alguém da igreja que tá lá indo dar os seus estudos bíblicos bonitinho, ou numa série de evangelismo. O que é a série de evangelismo? Geralmente um pastor ou palestrante no auditório ou na igreja faz uma série de temas bíblicos de 60, 30, 90, não sei quantas noites, vai depender aí do planejamento da sua igreja, para que as pessoas tomem uma decisão ao lado de Jesus. Quando a gente tá falando de colheita, muitas vezes a gente vai colher aquilo que a gente não plantou, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Mas não importa se você plantou, se você colheu. O que importa é que a colheita aconteça. E depois dos estudos bíblicos, a gente precisa guiar a pessoa a uma decisão. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, como não fazer. Me fala seu nome completo pra eu preencher a ficha de batismo? Então, aqui eu acho que não vai dar pra eu me batizar. Tá, e você não quer batizar porque... Não, é que os meus pais são contra, sabe? Não se preocupa, com seus pais eu me resolvo. A gente batiza eles também. Preenche a ficha batismal pra mim, por favor. Mas eu não tô preparada. Não precisa ter medo, é só uma aguinha. Já tá marcado. Que dia? Novembro, dia 16. Então não tem problema eu batizar mesmo eu não estando preparada. Não, até lá você já mudou de ideia, não tem problema. Já consigo ver você pregando no púlpito. Oh, como é que é seu nome? Jenny. Você conhece Jesus? Aham. Bora batizar então. Mas irmã, e se eu não quiser ser batizada, o que acontece? Então, sem batismo, sem salvação. Ou entra na água, ou entra no fogo. Guiar uma pessoa, influenciá-la a uma decisão, não é forçar a barra, não é fazer pressão e não é decidir por ela. Eu digo isso porque eu sei que muitas vezes é uma realidade a pressão por números de batismo. E muitas vezes as pessoas acabam se batizando assim, meio que na pressão, sabe? Ah, mas você não aceita Jesus? Como você não aceita Jesus? Mas o batismo precisa ser algo sincero. De que adianta você batizar alguém que não está tão firme na sua decisão? Ou pior, não está firme nos princípios bíblicos? Qualidade é muito mais importante do que quantidade. Então essa não deve ser a nossa principal preocupação. Claro que a gente quer muitas pessoas na nossa colheita, mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um único pecador se arrepende. Então, quando tem um batismo, a gente tem que fazer festa também. Uma série de evangelismo que batizou no fim apenas uma pessoa não é um fracasso. Fracasso é você não ter feito seu trabalho, mas batizar uma única pessoa não nos impede de pedir como Desmond Doss. Agora sim, como que eu vou influenciar, como que eu vou guiar uma pessoa corretamente a tomar uma decisão pelo batismo? Primeiramente, se uma pessoa ela tá relutante para tomar uma decisão, você tem que entender o lado dela. Faça perguntas chaves como: o que te impede de se batizar? Qual é a raiz do problema? O que está travando ela? É o pai? É a mãe? É o marido? É a esposa? Geralmente sempre tem uma terceira pessoa envolvida nesse negócio. Encontre a raiz e a partir daí você vai guiar a pessoa. Se necessário, repasse cada doutrina, cada estudo, pergunta: você aceita isso? Você aceita aquilo? Aí, por exemplo, você tá dando estudo pra uma menina de 12 anos e ela tá super firme com a decisão dela. A mãe é o empecilho. Quem vai travar a batalha com a mãe? Não é você. A pessoa tem que travar as próprias batalhas, porque é uma decisão dela. Você não pode forçar a barra num caso assim e muito menos decidir por ela, porque aquela decisão não vai ter tanto peso se a batalha não foi dela. Seja persistente, seja insistente, mas seja sábio no seu procedimento. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E para tudo isso, você precisa conhecer e entender muito bem a situação de cada pessoa. Cada caso, um caso. Então, tudo isso é para que você possa perceber, sentir se a pessoa está realmente pronta e apta para o batismo. Um ponto muito importante: a pessoa deve frequentar a igreja antes de se batizar. Porque imagina que a pessoa se batiza e ela nem sabe o caminho da igreja. Vai ser um probleminha. A pessoa precisa se habituar, se acostumar com o ambiente, com as pessoas. Até porque isso vai ajudar
ajudar ela a tomar uma decisão mais facilmente. Se ela já tem o hábito de frequentar a igreja antes de se batizar, é muito mais difícil ela sair. Então, revisando, coisas que você vai analisar. A pessoa tá preparada? Ela disse sim na emoção? Foi pressão? Ela realmente quer ou está indecisa? Ela realmente aceita todas as doutrinas? Se o retorno a essas perguntas for positivo, seu candidato está pronto. Pode batizar. Uma coisa que pode acontecer, às vezes a pessoa ela falou sim numa série de evangelismo, naquele apelo lá, super emocional e tal, mas quando você faz a pergunta pra ela na verdade ainda não aceitou todas as doutrinas, aí você tem que repassar direitinho com ela. E também não pode batizar a pessoa assim na hora, na emoção. Opa, você quer batizar? Entra no tanque, filha! Claro que cada caso é um caso. A pessoa fala sim na emoção, batiza e nunca mais volta pra igreja. Por isso, é tão importante fazer as perguntas para ver se a base é realmente sólida. Os candidatos a batismo não têm sido tão cuidadosamente examinados em relação ao seu discipulado como deveriam ser. Deveria ficar claro se meramente adotaram o nome de Adventista do Sétimo Dia ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor. Então, nada de batizar sem fazer as devidas perguntas antes do batismo. Isso para que não haja esse tipo de conflito, nem para a pessoa e nem para a igreja. A gente não quer obrigar ninguém ao evangelho. A gente quer que as pessoas aceitem. E Deus também quer que as pessoas aceitem de coração, por amor, não por força ou obrigação. Agora, para fechar, a nossa preocupação com os de dentro. Colheita não é um trabalho fácil se tiver apenas uma pessoa colhendo. Vocês já viram o tamanho da seara? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quantas pessoas você acha que estão sentadas em casa esperando uma visita, esperando um estudo bíblico, esperando alguém abrir os seus olhos? Mas Letícia, eu não sei dar estudo bíblico. A gente tem um tutorial de estudo bíblico. Letícia, eu não sei fazer visita. Vai com alguém que sabe. Você tem fôlego de vida, tem energia. O que te falta pra você ir fazer uma visita pra alguém no sábado à tarde? Faz disso um hobby. Desenvolva um gosto pela coisa. A seara é grande e tem muita gente precisando de você. Se você conhece um colega, uma pessoa que tá precisando disso e você fica só dormindo no sábado à tarde, o que você tá fazendo, irmão? Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. A gente dorme e esquece que tem tanta gente que precisa da gente. E de nada adianta ter uma colheita se ninguém for lá para colher os frutos. Não devemos jamais deixar de ensinar, nem publicamente e nem de casa em casa. Está na hora de sair em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. O meu apelo para você nesse vídeo é que você chame os seus amigos, se chame para ser um trabalhador na seara do Senhor e coloque o seu coração na colheita, porque para haver colheita é preciso haver preparo, cultivo, plantio. Tudo isso com muito amor e com muita dedicação. E eu não vou aqui dar nenhum discurso de estrelinha na coroa, porque trabalho para Deus a gente não faz para ganhar a estrela, a gente não faz para ganhar nada em troca. Trabalho a gente faz por amor. Muitas pessoas serão empurradas e compelidas pelo Espírito nos nossos dias a realizar essa obra, mas nós precisamos rogai para que eu mande trabalhadores à vinha. Esse é um pedido muito mais que especial, para que a gente ore a Deus para que Ele mande mais pessoas ao campo. Faça visitas com propósito, dê estudos com propósito. Não fique à toa, a gente tem muito trabalho ainda para fazer. Trabalho nobre que enriquece a alma e salva vidas. O que é que você está esperando? Eu espero que você tenha muito juízo e fique com Deus. Tá, você tem algum motivo melhor para colocar no meu relatório?